Olá, pessoal! Essa é mais uma aula de geografia e o tema é PET 2, sétimo ano, resumo e correção de exercícios. Então, essa aula vai apresentar as 4 semanas do PET 1 e nós vamos comentar alguns conceitos e depois resolver alguns exercícios. Para você que chegou agora nesse canal, inscreva-se, dê o seu like aí no nosso vídeo e vamos começar. O consumo é um ato cotidiano das sociedades capitalistas, através do qual as pessoas adquirem aquilo que lhes é necessário para a sobrevivência. Então, quando nós fazemos compra no supermercado, compramos roupas, quando é aquilo que nós necessitamos, nós estamos consumindo e não há nada de errado nisso. Faz parte do nosso cotidiano. Já o consumismo ocorre quando a pessoa compra exageradamente produtos que se tornam supérfluos. Se eu for ao supermercado, encher o carrinho e esses produtos perderem lá na minha geladeira, então eu estou fazendo o consumismo. Se eu, ao invés de comprar uma blusa que eu estou precisando, eu comprar 10 blusas e muitas delas eu jamais vou usar, estou comprando coisas supérfluas, então é consumismo. O consumismo deve ser evitado por causa da sustentabilidade. Sustentabilidade é a satisfação das necessidades humanas, físicas, econômicas e sociais, sem comprometer o futuro das novas gerações, com o objetivo de oferecer recursos e oportunidades iguais para todos. Então, a sustentabilidade ela é um conceito que pensa no meio ambiente de hoje e também no meio ambiente do futuro. Então, nós precisamos consumir? Precisamos, o consumo faz parte. Porém, a gente precisa consumir exageradamente? Não. Então, a gente tem que cuidar para que as próximas gerações também tenham recursos. Então, os exercícios da semana 1. A industrialização e a urbanização causam degradação ao meio ambiente, né? Como? Então, a industrialização, ela pode produzir poluentes no ar, ela pode sujar rios, né? Soltar metais pesados. Então, para a industrialização ser sustentável, ela precisa seguir uma série de padrões ambientais. A urbanização também traz vários tipos de problema. O lixo, falta de esgoto, também poluir rios. Então, isso são problemas com relação ao meio ambiente. Então, para evitá-los, nós devemos cuidar, né? Conte sobre sua experiência da visita ao shopping ou explique por que deseja ir a um. O shopping é uma das maiores marcas que a gente tem aí do consumismo, onde a gente encontra várias lojas, várias promoções. Então, a apostila pede para você contar uma experiência que você já teve de ir ao shopping. 3. Um dos problemas da cidade é o lixo. Então, na apostila vai apresentar uma chart do qual um pai vai indicar para o filho: isso é tudo que você produziu, que é uma grande pilha de lixo. Muitas vezes nós não temos a consciência da quantidade de lixo que nós produzimos ao dia. Existem problemas na sua cidade relacionados ao lixo? A maioria das nossas cidades possuem esse tipo de problema. 4. Qual o impacto ambiental causado por pequenas ações, como utilizar uma toalha de papel? Então, quando você vai enxugar as suas mãos com uma toalha de papel, você utiliza 1, 2, 3, 4. Então, muitas vezes, aquilo que a gente utiliza em excesso pode parecer uma pequena coisa, uma pequena ação, mas aquilo vai degradar o meio ambiente. Você está gerando mais lixo, você está gerando mais uso de papel, papel vem de árvores, né? Então, tudo isso tem que ser pensado. Quais as relações entre produção, consumo e desigualdade social? Então, a apostila vem falar dessa questão da sociedade capitalista, do qual se produz e se consome muito. Porém, há várias pessoas que não têm acesso a esse consumo por causa dessa desigualdade social. Então, existem, né, pessoas que têm mais acesso aos recursos, maior o seu consumo,
enquanto outros têm poucas chances de consumir, porque recebem valores muito baixos. Então, na semana 2, o processo do aumento da informalidade dos postos de trabalho, ou seja, empregos sem carteira assinada, nos quais não são garantidos os direitos trabalhistas previstos em lei, como auxílio-doença, etc. Então, vai falar sobre a informalidade, que é o emprego informal. Tem falado aqui nos slides que esse tipo de emprego tem aumentado. O emprego da informalidade, ele não tem garantidos os direitos trabalhistas e nem auxílio-doença e outros benefícios. Porém, essa informalidade tem aumentado cada vez mais, principalmente em países emergentes, como o Brasil, que aumenta as taxas de desemprego. Então, a gente também tem um vídeo aqui no canal falando sobre o desemprego no Brasil, sobre atualidades, inclusive, de julho de 2020. Você pode clicar no izinho que vai aparecer aqui em cima para você assistir esses slides, esse vídeo, ou você pode depois clicar no final da apresentação dessa aula de hoje. Então, a gente tem visto que essas taxas de desemprego têm aumentado cada vez mais. Então, se você não consegue um emprego de carteira assinada, né, você vai lá na indústria, procura emprego e não consegue, o que muitas pessoas acabam fazendo? Trabalhando como mercador ambulante, como motoboy, então acaba atuando na informalidade porque não tem oportunidade de emprego. Existem dois tipos de desemprego: o desemprego estrutural, que é devido à adoção de novas tecnologias e processos. Então, por exemplo, em uma indústria, ela é modernizada. Então, uma máquina faz o serviço que vários homens precisariam fazer. Então, o que vai acontecer com esses homens? Vão ficar desempregados. E o desemprego conjuntural, gerado por crises econômicas internas ou externas. Então, nesse momento que nós estamos vivendo do coronavírus, de certa forma, nós temos um desemprego conjuntural, porque ele é causado por uma crise econômica externa, gerada principalmente pelo coronavírus, né, pela expansão do coronavírus no mundo. Os exercícios dessa semana 2. Cite as principais causas do desemprego na sua cidade. Então, isso aí vai depender de cada local, né? Quem na sua casa é responsável por trabalhar fora? Seu pai, a sua mãe, os responsáveis, a sua avó? Esse emprego é formal, ou seja, de carteira assinada, tudo certinho, ou informal? Conte os pontos positivos e negativos desse trabalho. Então, por exemplo, o trabalho informal, muitas vezes você não tem um horário fixo, você tem os ganhos, né, variáveis. Então, tem alguns pontos positivos, como, por exemplo, você não ter um patrão, você poder trabalhar nos horários que você quer, mas também tem como ponto negativo você não ter auxílio-doença, você não ter como aposentar posteriormente, você não ter um salário fixo, um valor que você tem certeza que ao final do mês você vai receber. E vice-versa, o trabalho formal vai ter as mesmas qualidades, né? Os negativos de um é o positivo do outro, podemos dizer assim, né? No trabalho formal, a gente vai ter como positivo o emprego certo e o auxílio-doença, o salário, etc. E como negativo é ter o horário a ser cumprido, depender do patrão, né? Ter um chefe, etc. Quais estados possuem maiores e quais são os menores índices de desemprego? Então, nessa questão, tinha um mapa e os estados que tinham a cor mais escura, roxa ou vermelha, eram aqueles que tinham as maiores taxas de desemprego. No caso, era aí na região norte, Amazonas, Acre, Roraima, Amapá. Na região nordeste, a gente tinha Bahia, Paraíba, Sergipe, Alagoas, Piauí, Maranhão. E aqui nessa parte mais de baixo, na área sul, sudeste, na área central aqui do país, nós tínhamos São Paulo e Distrito Federal.
Já com relação àqueles que têm menores taxas de desemprego, a gente tinha grande parte do Sudeste e praticamente todo o Centro-Oeste. Então, em seguida, perguntava: Minas está num cenário favorável? Segundo esse mapa, sim, né? Porque o desemprego é menor nesse estado. Então, a próxima questão apresentava uma charge que mostrava que não tinha vagas, né? Inclusive tem um senhor com um sapato, né, na bunda, tomou um pé na bunda, né? Foi mandado embora. Então, pedia para relacionar a charge com o desemprego. Então, hoje a gente tem muitas pessoas procurando emprego, mas não há vagas. E a cada vez mais pessoas ficam desempregadas. Na 5, pedi para desenhar sobre o trabalho formal e informal. Aí, nesse caso, vocês podem desenhar alguém trabalhando num emprego dito formal, por exemplo, em um escritório, né, um professor na escola, e como informal, alguém vendendo um produto, um motoqueiro. Na semana 3, são importantes pelas suas diversas funções, como na organização da economia, integração dos territórios dos países, nas infraestruturas das quais dependem a indústria, a agropecuária, o comércio, etc. No caso, está falando aqui sobre os transportes. Permitem a mobilidade da população, casa, trabalho, turismo. Então, no slide da aula completa, a gente apresenta a importância dos transportes. Então, vocês podem clicar no izinho aqui em cima para ver essa aula de transportes. Então, eu separei aqui para vocês algumas dessas qualidades do transporte, as importâncias do transporte, que é integrar as economias, integrar a indústria, agropecuário, comércio e também permitir a mobilidade da população, da casa para o trabalho, fazer o turismo. Então, os transportes fazem parte aí de praticamente tudo que a gente tem para fazer no nosso dia a dia. Os 4 principais meios de transporte são rodoviário, ferroviário, aéreo e aquaviário. Na aula completa vai falar de cada um deles, quais são as vantagens e desvantagens de cada um deles. Aqui eu fiz um breve resumo. A ferrovia foi o principal meio de transporte de carga terrestre no Brasil até metade do século XX. E, posteriormente, o transporte rodoviário é o mais utilizado no Brasil. Hoje ele é responsável por 75% da distribuição de produtos. Então, a presença do rodoviário, ou seja, das estradas, ruas, né, daquilo que é asfaltado, e também das estradas de terra, são aí o nosso principal meio de transporte atualmente. E o aéreo e o aquaviário estão em expansão, mas ainda são muito pouco utilizados no país. Então, as questões, os exercícios. Tinha um mapa, né? E pedia para escrever qual seria o título do mapa. Nesse caso, era Conexões e Mobilidade dos Transportes, e mobilidades de transporte. Então, pedia em seguida para falar como que estavam representados os transportes. Então, cada uma das linhas representava um tipo de transporte, né? Os terminais hidroviários, ou seja, as hidrovias, eram quadradinho amarelo. As estradas eram linhas vermelhas. As hidrovias eram linhas escuras e passavam aí praticamente nos leitos dos rios. As ferrovias eram linhas menores, né, com alguns pontinhos no meio, com algumas linhazinhas no meio, e os aeroportos eram os pontinhos do X, maiores e menores. Na 2, onde se concentram as redes de transporte rodoviária, ferroviária, aeroviária e hidroviária, segundo o mapa, né? Então, a maior parte deles se concentra
tanto a rodoviária, ferroviária quanto a aeroviária, na região Sudeste e Sul, nas regiões Sudeste e Sul, que são as mais populosas do país. Já as hidrovias estão mais na região Norte, porque a gente tem uma grande quantidade de rios nessa região. Na 3, qual é a rede mais extensa, a rodoviária ou a ferroviária? Então, a gente já viu aqui no slide anterior que a rodoviária é a maior, tanto que representa praticamente 75% dos transportes no Brasil. 4. Como os meios de comunicação mudaram o dia a dia das pessoas? Então, hoje nós utilizamos o celular, o computador, a internet. Inclusive, essa aula está sendo apresentada para vocês através da internet, dos meios digitais, do computador, né, da internet, do smartphone. Então, hoje, se a gente não tivesse esses meios de comunicação tão avançados, o nosso dia a dia seria muito diferente. 5. Quais os meios de comunicação você e sua família utilizaram para obter informações sobre a pandemia? Foi na televisão? Foi na internet? Foi no WhatsApp? Foi no celular? Né? Onde que você tem ouvido falar mais da pandemia? Onde você e sua família têm tido mais informações sobre a pandemia do coronavírus? Você se preocupa com a fake news? Fake news são aquelas notícias falsas que são mandadas aí na rede, passado de um para um, e são informações falsas que prejudicam as pessoas. Então, antes de você passar essa informação para frente que você recebeu, você checa, você verifica se as informações são verdadeiras? A maioria das pessoas não. Semana 4. Por meio da conexão a uma internet, é possível estabelecer canais de comunicação e por isso ela se tornou uma ferramenta usual da sociedade. Um exemplo disso são as redes sociais. Então, hoje nós vivemos em um mundo praticamente globalizado, em que a internet faz parte do nosso dia a dia. Nós utilizamos o tempo todo o celular e as redes sociais são um exemplo disso. Instagram, Facebook. Quem que não utiliza esse tipo de rede social, né? A exclusão digital refere-se à separação que existe entre pessoas que usam a tecnologia da informação e da comunicação, os TICs, e aqueles que não usam. Então, hoje, todas as pessoas hoje em dia têm celular? Todas elas têm acesso à internet? Não exatamente, né? Na aula que a gente teve sobre esse tema, vocês também podem verificar sobre isso. Vou deixar aqui em cima, é só clicar no izinho ou no final dos slides. Todas as pessoas têm acesso à internet? Lembrando que a internet tem que se pagar um valor para utilizar. Todo mundo tem acesso ao celular? Todo mundo tem dinheiro para ter um celular? Então, nesse momento que a gente está utilizando muito mais os meios de comunicação, a gente percebe o tanto que tem ainda pessoas que têm dificuldades para poder ter esse acesso. E essa desigualdade, essa exclusão digital, ocorre principalmente por 2 motivos. O primeiro é a falta de acesso ao equipamento, que é o fato de você não ter o computador, não ter o celular. Então, você acaba sendo excluído desse mundo digital. E a segunda forma, o segundo motivo, é o desconhecimento das tecnologias. Então, não adianta você ter um celular com a internet se você não sabe utilizar essa internet. Isso acontece muito, principalmente com as pessoas mais velhas, que não são dessa era tão tecnológica. Então, vamos para as perguntas. Defina o que é inclusão e como a internet pode fazê-la. Então, a inclusão, ela parte do princípio de que todos vão ter acesso a tudo, todos vão estar incluídos, todos vão ter acesso da mesma maneira aos mesmos recursos. Como a internet pode fazê-la? Então, a internet, ela é um importante instrumento e se ela for utilizada por todos, ela vai ser mais, né? Essa é mais igual. Né? Então, a gente precisa ajudar para que esse acesso da internet chegue a todos. Você já conhecia sobre essa exclusão social, sobre essa exclusão também digital?
escreva um pouco sobre isso. Aí já é uma pesquisa mais de opinião, né? 2. Tinha uma música, né, do Gilberto Gil e perguntava, né, resumidamente, qual é a relação entre a exclusão socioeconômica e a digital. Então, se a pessoa não tem dinheiro, ela é excluída socioeconomicamente, é um excluído social. Se ele não tem dinheiro para poder pagar suas contas, consumir, etc., ele vai ter dinheiro para comprar celular, ter acesso à internet? Possivelmente não. Então, junta esses dois fatores. Então, por exemplo, às vezes a pessoa vai procurar um emprego, então a empresa fala com ele, nós vamos mandar o resultado por WhatsApp. E se a pessoa não tem WhatsApp? Se ela não tem internet, como que ela vai fazer para receber essa informação? Então, essa exclusão social, financeira, também influi nessa exclusão digital. Na 3, eram também perguntas pessoais. Você acessa a internet? Com qual finalidade? Caso não acesse, no que ela te faz falta? 4. Então, a 4 tinha uma charge, do qual tinha um homem, né? Parece ser um morador de rua, dentro de uma caixa de computador, né? E falando assim, as caixas de computador são ótimas. Então, essa charge critica essa relação aí entre o uso do computador, da internet e desigualdade social. Então, um morador de rua, ele tem acesso a um computador? Não, possivelmente não. Então, para ele, para que serve um computador? Para que serve a caixa do computador? Para ele dormir. Então, isso aí demonstra a desigualdade social. E o que você acha disso? Na 5, cria uma propaganda ou um outdoor pela inclusão digital no Brasil. Então, você pode fazer um retângulo ou um quadrado no seu caderno e fazer uma propaganda, né? Vamos incluir todos, vamos deixar a internet ter um acesso gratuito à maioria das pessoas. Então, você pode usar a sua imaginação e criar da maneira como você quiser. Então, estamos aqui encerrando a nossa aula e eu quero lembrar vocês sobre as lives que a gente tem aqui no canal. Na quinta-feira, dia 30/7, às 10 horas, nós teremos o Diário de um Banana, Gregory O'Cara, que é o livro número 2 da série do Diário de um Banana, né, da coleção. No sábado, dia 1/8, às 10 horas, nós teremos uma live sobre o filme Invictus, que é relacionado ao Nelson Mandela. E na terça-feira, dia 4/8, é a vez do Harry Potter, livro 1. A gente vai começar essa coleção na terça, dia 4/8. No primeiro livro, Harry Potter e a Pedra Filosofal, então vocês devem ler os 4 primeiros capítulos e a gente vai comentar sobre eles na live. Conto com a presença de vocês e caso você não tenha acesso a esses filmes e livros, deixa seu e-mail aqui nos comentários que eu vou retornar para você dando opções de como você pode ter acesso a esse material, ok? Aguardo vocês, inscrevam-se, dê o seu like e até mais. Tchau, tchau!